Fala, rapaziada, olha o que o treinador do Atlético Paranaense falou a respeito dessa derrota para o Palmeiras. Fica comigo até o final desse vídeo, agora sem enrolação, bora conferir isso aí. Uma partida que teve vários elementos, muitas variações táticas, questões extra-campo, questões de arbitragem também. Queria a tua avaliação geral dessa jornada de hoje. Obrigado. Avaliação, a derrota doída, né? A gente muito triste pela derrota, pela possibilidade que se abriu no segundo tempo de a gente conseguir buscar uma pontuação. Um jogo extremamente difícil, de altíssimo nível. A equipe do Palmeiras não é à toa que nos últimos anos aí vem conquistando títulos e com muita consistência, porque tem competitividade, tem força, tem velocidade, tem drible, tem qualidade. Então enfrentar eles aqui em qualquer circunstância, mesmo com um a mais, não é uma situação fácil, mas eu acho que nós ficamos tristes pelo resultado, mas pelo menos melhoramos em relação a nós mesmos com os adversários que enfrentamos há 2 jogos atrás fora de casa. E essa foi uma cobrança que nós tivemos, que é importante, e aí a consequência disso vai ser pontuação nas próximas partidas. O que faltou para reverter a vantagem numérica, um homem a mais, né, no sentido desde a expulsão do jogador da equipe do Palmeiras, em quem sabe pelo menos um empate? Eu acho que a gente está dando um pouquinho de azar que está acontecendo com jogadores da mesma função, né? Não é uma normalidade, mas assim, a gente abriu o jogo um pouco mais consistente defensivamente, porque a gente tem até usado pontas como ala, mas hoje a gente ia enfrentar áreas naquela função. E é um jogador de desequilíbrio do adversário, então você precisa sair com um jogador com uma capacidade de marcação um pouco mais forte, para depois, nas circunstâncias da partida, buscar outra alternativa. Mesmo no 11-11, no primeiro tempo, apesar do Palmeiras ter um pouco mais de posse, a primeira chance de gol clara é nossa. A gente tomou um gol de bola parada, que é uma fase do jogo onde o Palmeiras é muito forte. E na verdade eles nos levaram perigo no segundo tempo também só na bola parada. Perigo não, mas tiveram a bola parada porque a gente acabou não dando nenhum contra-ataque para eles. Isso é um ponto positivo. No final do primeiro tempo acho que melhoramos com a bola e ficamos mais com ela e conseguimos fazer um jogo melhor. O Palmeiras não criou muitas oportunidades claras de gol, mesmo com um pouco mais de posse no primeiro tempo. Então foi um jogo de enfrentamento que eles fizeram o gol e nós tivemos uma chance para fazer também. E no segundo tempo, com a superioridade numérica que tivemos, aí sim, aí faltou um pouco mais do nosso lado, um desequilíbrio técnico, um desequilíbrio de imposição de área, né? Porque eu empurrei a equipe para frente, eu terminei o jogo com um ponta de lateral, 2 meias de volante, 2 centroavantes e 2 pontas, e a gente não tomou. O ponto positivo é que a gente não sofreu contra-ataque, não ficou exposto e enfrentou o Palmeiras, mas só que enfrentou o Palmeiras nesse momento do jogo, na melhor fase do Palmeiras, que é a defensivamente. Isso que o Palmeiras fez hoje com um a menos, ele faz com naturalidade há 4 ou 5 anos, se defender. Né? Por isso que ele consegue ganhar títulos. A parte técnica faz o diferencial, mas o que faz você ganhar título é ter essa consistência para não tomar gol quando o adversário tem um a mais ou quando o adversário está melhor na partida. E isso eles são mestre. E eles foram mestre no segundo tempo em se defender, uma bola aérea. A gente buscou alternativa de desequilíbrio, buscou alternativa de centroavante para preencher mais a área, buscou alternativa de um passador melhor. Nós tivemos volume, não demos contra-ataque, mas não tivemos a definição no nível que precisávamos, né? Só que vamos lembrar que há uma semana atrás, ou há 10 dias atrás, o Palmeiras teve 2 jogadores a mais contra o Corinthians e também não conseguiram criar nenhuma circunstância de gol, nem com cruzamento, nem com passe. Então, cada jogo tem a sua história, tem as suas dificuldades, que fica um gostinho um gostinho que nós poderíamos, pela imposição que tivemos no segundo tempo, porque ficar com um jogador a mais não significa, às vezes, muita coisa se você não se impõe. A gente nos impôs em termos de controle, mas não conseguiu ter a parte final para buscar uma definição melhor, uma imposição final melhor, um drible, uma tabela, um peso na área um pouquinho maior. Eu tentei botar os 2 centroavantes, tentei botar dribladores nas pontas, para que a gente tivesse essa bola. A gente até teve, acho que o pênalti, mais algumas outras, finalização de fora da área. Mas hoje dói a derrota, porque ficou um gostinho de pelo menos a gente buscar um ponto aqui. Acho que nos 2 jogos do Atlético e Bahia faltou um pouquinho mais de... A gente estudou os adversários, sabia de alguns movimentos que acabaram saindo e acontecendo gol. Hoje é uma bola parada, que nós tínhamos 2 caras na bola, ela dá um pouco de sorte, porque o Arthur está na disputa, nós temos mais um jogador na disputa, ela sobra para um jogador de frente, né? E a bola parada é uma fase do Palmeiras forte e é uma fase que a gente tem melhorado muito defensivamente, né? Ela até nem entrou direta, foi num bate-rebate que sobrou, aí entra um pouquinho daquela circunstância do futebol, que também já sobrou bola para nós, né? Pra gente fazer gols assim e tá tudo certo. Mas a equipe teve, o mais importante é que ela teve força e imposição para se defender com a bola, né? Para não deixar nós até saímos numa estrutura para ter um meio-campo um pouco mais forte, mas o Palmeiras fez um movimento diferente quando viu que não tinha toda essa facilidade para entrar, fez um movimento da amplitude com os laterais, trazer os pontas para trás, e aí a gente, naquele momento, uns 5 minutos, ficou mais defensivamente. Aí a gente mudou a estrutura e eu acho que a mudança de estrutura
possibilitou nós nos impor mais no jogo, recuperar mais a bola, sair mais com possibilidades. Acho que no primeiro tempo, no final, a gente já fez um jogo mais forte. Mas é assim, quando você disputa esse tipo de partida, é esse detalhe que define o jogo. Tem definido também a nosso favor na arena. Então, assim, infelizmente, a derrota dói e ficou com esse gostinho, né, de no segundo tempo a gente poderia ter conseguido, de repente, uma situação final melhor para levar uma pontuação.